Glória. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Meio que em casa, hoje um pouco mais do que normal, né? A gente sempre está em casa, quando está na casa de Deus, numa igreja, de amigos. Mas ainda estava o pessoal da Burn fazendo louvor aqui, então ainda fiquei mais em casa do que normal. Bom demais estar com vocês. Obrigado aí, Mica, Pati, pastor, por nos receberem aqui. Eu sei que vocês estão no meio de algo bastante importante, que é uma série, uma jornada com um tema que não é apenas uma provocação especial para alguns dias numa igreja cristã, mas é a grande provocação da nossa vida, né? A nossa fé. Nada do que nós vivemos na vida cristã nós podemos viver por qualquer outro meio, senão a fé. A fé é o meio de graça, é a maneira pela qual nós recebemos tudo aquilo que Cristo fez por nós, é a maneira como nós nos conectamos com o Senhor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diria o autor aos Hebreus, né? É impossível porque é necessário, né, que aqueles que se aproximam de Deus não apenas creiam que Deus existe, mas também creiam que Deus abençoa aqueles que o buscam. Então toda a sequência daquilo que vai acontecer na nossa vida acontece a partir da fé que nós temos no Senhor. E nós também estamos no meio de uma série, né, já quase no final dessa série agora. Nós começamos em maio uma série em Efésios. Nós estamos meditando, todos os domingos nós estamos indo para algum trecho, seguindo ali desde o capítulo 1 até o capítulo 6 em Efésios, em todas as igrejas Burn, nós estamos na mesma série. E depois de amanhã, né, domingo, depois de amanhã nós entramos já no final do capítulo 5 nós estamos. Então acho que a gente tem mais 3 mensagens, em julho a gente encerra uma série de 13 mensagens. Eu não queria compartilhar algo diferente com vocês do que aquilo que tem sido a mensagem que o Espírito Santo tem provocado no nosso coração. Eu só vou antecipar um pouco daquilo que nós vamos pregar praticamente no último domingo lá em Mogi, mas trazer para vocês hoje aqui algo que tem me provocado. Na verdade, talvez esse possa ser um dos textos aí depois do capítulo 4 que eu mais tenha pregado em Efésios durante a minha vida, como pastor, como ministro do Evangelho, nesses últimos 18 anos, pelo menos. Eu acho que algumas vezes eu visitei esse texto, é um texto bastante conhecido. E eu queria convidar vocês para abrirem comigo lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, eu estou com uma NVI aqui. E eu queria ler apenas esse verso com vocês, apenas o verso 10 nesse momento. Diz assim, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 na NVI, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Bom, o apóstolo Paulo vem navegando nessa carta de uma forma muito profunda. Ao meditar nela, a gente percebe que a primeira metade da carta aqui, Paulo apresenta o que seria a síntese, um grande resumo da doutrina paulina, a visão soterológica, a visão sobre a salvação, que o apóstolo Paulo prega. Provavelmente aqui, os 2 capítulos aqui de Efésios, e mais um pouquinho do 3, resolvam essa questão. No capítulo 3, ele traz, né, essa forma como a igreja passa a participar daquilo que até então era uma visão apenas do povo judeu. No capítulo 2, ele deixa já esse muro de inimizade derrubado, como ele mesmo vai dizer, e deixa muito claro como que em Cristo, todos aqueles que não eram judeus também passaram a fazer parte dessa grande família de Deus. E no capítulo 3, então, ele vai dizer como que a igreja agora tem esse segredo descoberto e agora pode viver isso, e manifestar isso. Os capítulos 4 e 5, Paulo vai trazer uma forma muito prática de como nós podemos, então, agora manifestar essa realidade, né? Viver, como ele diria no verso 1 do capítulo 4, de uma forma digna dessa vocação. Paulo vai descrever tudo aquilo que nós éramos como filhos da ira, aqui, tudo aquilo que os ímpios que não conhecem a Jesus ainda são, mas traz as características daqueles, então, que agora, pela fé, vivem debaixo dessa graça. Como nós podemos andar em amor, andar em sabedoria, andar na luz. E aí na primeira parte do capítulo 5 ele vai dizer como as nossas relações vão ser afetadas. As relações conjugais, a relação de pai e filho, de funcionário e de patrão. Nós vamos inclusive pregar sobre isso no domingo lá na Burn. Mas no capítulo 6, depois que ele encerra esse trecho, até o verso 9 ele está nessas relações sociais, ele vai encerrar a carta. E por isso agora ele vai usar essa palavra, finalmente. Não, a última coisa que ele vai dizer, ele está encerrando e está dizendo: irmãos, agora depois que vocês já entenderam tudo isso, eu tenho mais algumas palavras aqui antes de fechar essa carta, de encerrar. Então são as palavras finais. E eu gosto muito de prestar atenção em diversas cartas do apóstolo Paulo.
principalmente as epístolas como Efésios e 2 Timóteo, porque não eram palavras finais apenas dentro do contexto da carta, eram de fato praticamente as palavras finais de um homem com uma consciência muito clara de que estava partindo dessa terra, diferente de algumas cartas como Filipenses, de repente, que ele pede intercessão para que talvez ele saísse da cadeia. Nessa epístola, pelo contrário, ele nem toca muito nesse assunto sobre ser liberto da prisão ou não, porque provavelmente o apóstolo Paulo, pela comunhão que ele tinha, intimidade com o Espírito Santo, ele já sabia que ali da sua segunda prisão de Roma para frente, ele estaria já no seu destino final. O texto de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 deixa muito claro isso, quando ele pede para trazer ali as capas, os pergaminhos principalmente, mas quando ele diz que ele sabe que está cumprindo o propósito dele, né? Ele usa uma expressão que nós conhecemos como eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Essas deveriam, na verdade, ser as últimas palavras de todo cristão, na consciência dos seus últimos dias, de ter feito o que precisava ser feito, de ter honrado o seu compromisso com o Senhor, de ter não gastado tanto tempo assim com as coisas desse mundo, mas combatido um bom combate, de fato, lutado essa luta que nós devemos lutar pela nossa fé, para que o Evangelho seja pregado e saber que, apesar de todos os desafios, nós nos mantemos ali firmes, agarrados à profissão de fé que nós fazemos. Eu espero que isso seja a nossa realidade nos nossos últimos dias, que a gente não sabe quando são, mas que nós possamos ter essa consciência de termos guardado a nossa fé, de termos vivido por essa palavra que nós professamos. Então, como eu digo, quando Paulo está nessas últimas palavras, eu gosto de prestar bastante atenção, porque eu não sei se você já teve a experiência de estar com alguém que está nos seus últimos dias, e de alguém que sabe disso. Como pastor, né, a gente que já vê um pouco mais de água passar debaixo da ponte, né, pastor, a gente talvez já esteve em alguns momentos ali mais fúnebres e experimentou isso, de conversar com pessoas nos seus momentos finais. Eu já tive algumas vezes essa experiência, de estar com pessoas ali nos seus últimos minutos, ou pelo menos ali, quando as pessoas já tinham consciência de que o Senhor as estava levando. E foi bastante marcante para mim, tanto que eu me lembro, pelo menos de alguns irmãos que eu estive nesse momento, mais próximos a mim, das suas últimas palavras, dos seus últimos desejos. E eu fico imaginando Paulo aqui pensando nisso, né? Para Timóteo ele fala, puxa, eu queria morrer perto dos livros, principalmente dos pergaminhos. Todo mundo me abandonou, mas o Senhor está comigo aqui, eu tenho sido fortalecido nele, mas ele queria passar os últimos momentos da vida dele ali, meditando na palavra, né? Que coisa interessante. E quando ele está escrevendo aqui, pensando, talvez eu não veja mais esses irmãos, eu preciso dar conselhos finais. Então, para mim isso é muito importante. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? A gente não poderia ler isso como... Aliás, a gente não pode ler nenhum texto da palavra de Deus como se fosse qualquer texto, mas talvez esses últimos momentos sejam os mais nobres, os que devem provocar um pouco mais a nossa atenção com santo temor, com observação mais atenta e carinhosa e honrosa em relação às palavras do apóstolo Paulo. Sabe, Paulo ensinou então tudo como a igreja deveria fazer e viver nas suas relações sociais, no testemunho que eles devem dar ao mundo, na forma como eles devem aproveitar ao máximo as oportunidades no meio de dias tão conturbados, dias maus, como ele vai dizer, a forma como ele diz que nós podemos honrar a vocação que nós recebemos, então vivermos esse testemunho com humildade, com doçura, manifestando a graça de Cristo. Esse texto de Paulo aos Efésios é de fato um texto muito profundo, né? O texto responsável por converter muitos corações religiosos, como de Martim Lutero, por exemplo, e serem despertados pela palavra. É praticamente o evangelho aqui do apóstolo Paulo. E quando ele diz... Finalmente, irmãos, a provocação que ele vai fazer então agora, daqui para frente, para mim é muito interessante. E Paulo, depois de ter ensinado tanto, de ter sido tão profundo, teologicamente, de ter se preocupado ao mesmo tempo com coisas tão espirituais, como o segredo do evangelho agora então ser uma notícia que Deus havia ocultado, mas que agora alcança pessoas para além da nação de Israel. Ele fala de coisas tão profundas como a salvação e pela graça por meio dessa fé, mas ele também se preocupa com detalhes que podem parecer tão menos importantes, mas como os filhos devem amar os pais honrar os pais, e como os pais devem tratar os filhos sem provocá-los. Paulo vai de um extremo a outro aqui, do mar à terra, tão rápido nessa carta, mostrando que tudo isso é importante para nós. A maneira como eu sou humilde e dócil numa relação com meus irmãos, mas a maneira como eu reconheço o propósito eterno da igreja. Então eu diria para você que você deveria meditar nessa carta com bastante atenção. Fica até um convite para vocês aqui, meus irmãos, também, se quiserem ir lá no nosso YouTube, a gente tem essa série maravilhosa Graça, e tem 13 sermões só meditando em Efésios aqui. Pega a sua Bíblia, pega um caderno de anotação, vai orar, vai meditar para você entender um pouco mais profundamente isso.
Mas a provocação final que Paulo faz é sobre nos fortalecermos. E, sabe, não é qualquer forma de ficarmos fortes. Eu estava com um amigo essa semana, o pastor Samuel Coelho da Metodista, e ele ficou quase 40 dias no hospital. Ele perdeu mais de 13 quilos, bastante massa muscular. Ele enfrentou uma pneumonia que não foi bem tratada, teve um derrame pleural, precisou fazer uma cirurgia. Mais de 600 ml de pus. O pulmão tem 3 espaços aqui, entre 2 espaços tinha virado uma bolha de pus aqui, uma cirurgia mais delicada, depois um dreno. Foi quase 1,7 litro entre água e pus tirado do pulmão dele. Um cara jovem, quase foi de arrasta, como diria a molecada aí. E ele saiu bastante debilitado. O Samuel é um cara super ativo, fez 40 anos dentro da UTI, inclusive. Eu estava lá, passei alguns dias com ele, é um grande amigo. E eu fui ver ele essa semana, agora ele que sempre foi tão ativo, ele tinha uns 90 de perna, estava com 70 de perna, quase 40 de braço, agora está com 30 de braço. Ele já era meio cabeçudinho, a gente já brincava com ele, agora ele está só a cabeça mesmo, parecendo um pirulito, tão magro que ele está, calça caindo, fraco. E agora ele vai precisar fazer um monte de reposição de vitamina, né? O médico do esporte lá falou, cara, não tem jeito, você nunca tomou, mas a gente vai ter que dar uma testosterona para você aí toda semana, injetar uns hormônios, boa vitamina, você vai ter que treinar todo dia, fazer musculação, você precisa recuperar músculo, senão você não vai dar conta do ritmo que você tem. Então o médico segurou ele algum tempo e agora ele vai ter que entrar com uma dieta pesada, hormônio, reposição de vitamina para ser fortalecido, para aguentar a jornada e o ritmo que vem pela frente. Por mais novo que ele seja, ele acabou sendo enfraquecido por circunstâncias adversas. Ele não procurou uma pneumonia, ele não quis ter uma superbactéria, 3 antibióticos não deram conta de tratar, aquela loucura toda. E ele tem alergia de um monte de medicamento, ficou todo empipocado, todo detonado. O cara ficou ruim. E foi algo que ele procurou. Foram circunstâncias externas, não um cara que vivia em pecado, pelo contrário, eu conheço ele, é um dos meus melhores amigos, um homem fiel ao Senhor, temente demais, um cara que leva a palavra de Deus extremamente a sério, que ama a igreja, que respeita a família. São processos que às vezes nos abatem e acontecem na nossa vida, e por mais que ele tenha vivido isso de forma física, eu caminho muito perto dele, eu sei que isso foi um processo muito importante espiritualmente para ele também, de coisas que Deus queria falar com ele, mas agora, para uma nova jornada, se ele continuar do jeito que ele está, com a imunidade no chão, provavelmente qualquer gripe derruba ele, depois de ter passado por uma situação como essa. E Paulo, por mais que tenha nos dado tantos segredos preciosos, tenha provocado tanto a nossa fé e aberto os nossos olhos aqui por meio do Espírito Santo para entender quem nós somos em Deus, qual é a gloriosa herança nos santos, que é a expressão que ele usa aqui, qual é esse poder do Espírito Santo que já atua dentro de nós. Ainda assim, antes de encerrar a carta, mais uma vez ele diz, olha, mais uma vez, finalmente, irmãos, em algumas versões vai dizer uma palavra final para vocês, e a provocação de Paulo é, vocês precisam fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder. Vocês não podem ser fortalecidos em nenhuma outra fonte. Nenhuma outra fonte de energia vai dar para vocês o que vocês precisam para enfrentar tudo que vem pela frente. Não sei se você alguma vez já tentou usar um carregador incompatível com a amperagem ali do seu celular, de outro aparelho. Às vezes você compra um carregador, tudo praticamente é da China, mas do chinês ruim, né? Que tem um chinês bom, chinês ruim, né? Tudo praticamente vem de lá. E você compra o Xing Ling mais fraco. E às vezes você até bota para carregar ali o celular, mas depois de um certo tempo parece que a bateria está no 100%, mas ela descarrega de uma vez. Já teve essa experiência de colocar uma carga ruim ou uma pilha errada? Dá a impressão de que a bateria está 100%, mas em vez de durar 6 horas ali, 8 horas que ela deveria durar, de repente alguns minutos depois você fala, está no pé. Ou um celular que está com a bateria já com ciclos a mais e aquilo descarrega muito rápido, aquilo não segura mais carga e de repente você precisa ficar com aquilo na tomada o tempo todo porque a fonte de energia é incompatível, é fraca demais ou não é a fonte certa. Sabe, se Paulo faz uma provocação para nós aqui, que as palavras finais dele deveriam ser sobre como você e eu devemos observar a quantas anda a nossa bateria, ou se nós estamos carregados e com força suficiente para enfrentar a jornada, é porque provavelmente isso fosse uma das coisas mais importantes que ele queria dizer para a igreja, não só de Éfeso, mas para a igreja na mesa com Cristo nessa noite aqui em Suzano. Amém, irmãos? Vocês ainda têm alguns dias nessa jornada pela frente, mas se nós não alinharmos
a nossa fonte de energia, e Paulo vai dizer onde nós devemos fazer isso, é no Senhor e no seu forte poder. Provavelmente, em cada batalha que nós temos pela frente, a gente vai levar uma surra e levar uma surra feia, porque depois ele vai deixar muito claro que nós precisamos nos revestir do Senhor e a armadura é de Deus, porque as lutas são contra o diabo. Eu não vou entrar nas peças da armadura aqui, porque fica muito claro para nós que cada uma dessas peças da armadura é só uma representação da própria palavra, do próprio Senhor em nós. O capacete é da salvação, porque os nossos pensamentos precisam estar sempre convictos e apegados à mensagem de que nós já fomos salvos em quem Cristo é e pelo que Cristo fez, para que a nossa mente não se desvie, não se desconecte dessa realidade. Então nós não nos enfraqueçamos a ponto de duvidar da própria salvação e daquilo que Cristo fez. Se aquilo que protege as nossas emoções e sentimentos, a couraça, é a justiça, porque o meu e o seu coração precisa estar guardado sobre o fato de nós termos sido justificados por aquilo que Cristo fez. Então nós temos paz com Deus, amém, irmãos? O cinto é a verdade, porque toda a nossa estrutura de fé precisa estar na verdade, que é a palavra de Deus que não pode mentir. E o escudo é a nossa própria fé, e a fé é a palavra de Deus, é onde nós devemos acreditar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, é com a espada que nós vencemos o inimigo, é aqueles que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. E o calçado que nós calçamos é a própria pregação do Evangelho, porque é onde nós caminharmos, as pegadas que ficam, é a vida de fé que nós temos, não as palavras que nós pregamos, mas a palavra que nós vivemos, amém? Eu não preciso me gastar para explicar isso, porque no final das contas, tudo é a palavra. O que Paulo vai dizer com muita clareza aqui é: se revistam da palavra, conheçam a palavra, manifestem a palavra, creiam na palavra de Deus. Mas Paulo vai começar dizendo que se nós não percebermos e olharmos para isso como uma força vital dentro de nós, a gente não vai dar conta dos desafios da vida. Jesus precisou de apenas uma afirmação de Deus marcada no seu coração de maneira muito pública antes de iniciar o seu ministério, porque o que ele é enfrentado ali para frente, nos dias que se seguiam depois de Mateus 3,17, era isolamento, solidão, provocação direta do diabo. Todos conhecem. Deus diz para Jesus: ó, você é meu filho amado, eu tenho alegria em você. Todos ouvem essa voz e existe uma manifestação da presença do Espírito. Mas depois de saber disso, Jesus não vai para um momento leve, para uma parte fácil da vida dele. O próprio Espírito o conduz ao deserto, e a palavra vai dizer que ele foi levado para aquele lugar para ser tentado. Ele não foi levado para aquele lugar para ser promovido apenas. Nós sabemos que ele seria promovido pelo Senhor, o Senhor estaria com ele, ele venceria, mas ele lutaria contra o próprio diabo. E se ele não fosse fortalecido por essa palavra, com uma convicção clara da parte do Pai, da sua identidade como um filho, de alguém que foi cheio do Espírito Santo, ele não daria conta, irmãos. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que Jesus não passou por uma tentação fake. A palavra tentação é usada de maneira muito direta. É lógico que existe uma diferença muito clara entre as tentações que nós nos colocamos por sermos fracos na nossa mente, nos expormos às provocações do pecado, e aquilo que é natural, aquilo que o diabo quer nos provocar para tirar a gente do centro da palavra de Deus. É óbvio que Jesus não foi tentado no sentido de desejar aquilo, mas ele foi provocado pelo diabo para duvidar daquilo. E se você e eu nessa noite aqui não colocarmos os nossos olhos de fato no Senhor, boa parte daquilo que nós acreditamos que nos fortalece vai nos deixar na mão quando nós mais precisarmos. Provavelmente a gente cria expectativas numa provocação que a gente tem num culto, numa sensação, num sentimento, em algo que alguém disse a nosso respeito, ou até na maneira como nós lemos a Bíblia, mas lemos com os óculos errados, procurando respostas prontas que a gente mesmo cria naquilo que a gente está lendo para poder acalmar nosso coração e nos acalentar, e a gente não está colocando os nossos olhos de fato no Senhor, acreditando de fato na palavra de Deus. Já pensou comigo que se a sua fé não estiver no Cristo verdadeiro, se a sua fé não estiver de fato no que está escrito e não no que você acha que está escrito, você pode estar com a fé talvez no Deus errado? Você pode ter criado um Cristo para você, e aí esse Jesus que nós projetamos, que é alguém que está disposto só a fazer o que nós mesmos desejamos, esse Jesus não tem poder para cumprir essa palavra, porque ele não é o Jesus das Escrituras. Se nós acreditamos apenas naquilo que é interessante para nós,
na forma como nós desejamos, e sabe, isso não é sobre o que nós declaramos, isso é sobre o que nós vivemos. Porque eu acredito que não tem nem visitante aqui, então todo mundo é da casa, são cristãos aqui, os irmãos que vieram comigo, então só tem crente aqui nessa noite. Amém, irmão? Só tem crente aqui, não é isso? Então eu estou falando com crente. Agora, imagina se nós estamos aqui, mas as ideias que nós projetamos na nossa mente acerca de Deus e da palavra não é de fato o que está escrito, e o Deus que nós cremos não é de fato o Deus das Escrituras. Isso não vai ter poder para transformar a nossa vida. Nós não vamos poder viver em conformidade com essa palavra se nós não cremos de fato em quem Ele é, não em quem nós queremos que Ele seja. Talvez a maioria dos cristãos, se essa expressão cabe nesse momento, mas dos crentes, talvez tenham vidas extremamente frustradas em relação a duvidar e até, poxa, parece que Deus prometeu, mas Deus não fez, porque a vida deles não está baseada numa fé manifesta e vivida para o lado de dentro. Talvez uma fé confessada pelo lado de fora, pelas nossas bocas ou pela nossa rotina. Afinal de contas, a gente tem uma jornada, a gente precisa ir lá. O pastor vai perceber que a gente não foi. Deixa eu ir para o culto mais uma vez. Que bom que o Brasil perdeu e não vai cair mais na hora do jogo, então a gente não precisa nem faltar. Amém, irmãos? Não precisa nem mudar a hora do culto, vai dar tudo certo. Não é muito bom que o Brasil tenha perdido, mas enfim, de qualquer forma, pelo menos a gente não tem que brigar com o culto mais. Então dá para a gente ir para a jornada inteira. Glória a Deus, aleluia. Mas talvez a gente acostumou tanto, presta atenção nisso, talvez a gente acostumou tanto a carregar a nossa bateria com a nossa rotina religiosa, talvez a gente acostumou tanto a carregar a nossa fé com apenas uma metade da verdade da palavra de Deus, com a parte que a gente quer acreditar, não com a parte que a gente está disposto a viver, que quando a gente precisar mesmo, a gente não tem força suficiente para aguentar a jornada. Sabe, esses dias eu pregava para casais e você vai entender onde eu quero chegar. A maior parte dos cristãos continua casado, porque acredita e acredita certo, que casamento é uma vez só. À luz da palavra de Deus, você casou até que a morte os separe, ou até que o Senhor volte para nos buscar juntos. A segunda opção costuma ser melhor, mas nem sempre, até agora não foi o que aconteceu. Então, até que a morte nos separe, nós estamos casados. E a maioria das pessoas acaba enfrentando a rotina de um casamento, que é celebrado apenas cronologicamente, ou seja, e os crentes até se gabam disso, né? Sou casado há 10 anos, sou casado há 20 anos, eu sou casado há 22 anos, e não é por tempo de carteira, não é com uma esposa só, o mesmo casamento. Não é somado. Eu sou casado com a mesma esposa há 22 anos. E a gente gosta, né? E se orgulha disso. Que bom, deve ter gente aqui, talvez, casada há 30, 40 anos ou mais. E glória a Deus por isso, irmãos. Continuem casados. Mas presta atenção. A cronologia do casamento não é a única verdade divina sobre o casamento. A verdade divina sobre o casamento é que os dois viveriam como uma unidade, uma só carne. Que os dois viveriam numa forma de relação em que a mulher viveria a mesma missão do marido e o completaria de maneira perfeita. Em que o marido viveria de uma forma que a esposa saberia que está casado com alguém que daria a vida por ela. Que cuidaria dela como se fosse a sua melhor parte. Não aqueles que estão apenas se tolerando e, se pudesse, mandava o outro embora. Faz sentido. Sabe, quando Deus coloca o casal no Éden, a palavra Éden é lugar de delícias. Deus seria muito hipócrita, né, se colocasse um casal, aquele recém-forma, uma família, num jardim que chama lugar de delícia, se fosse para eles ficar vivendo brigando, como se fosse um ringue, como se eles estivessem disputando, mas eles só não separam, porque eles temem a Deus. Mas o casamento é uma porcaria. Eles não se suportam mais, eles não têm comunicação, a vida conjugal deles é apenas cronologia. Essa é a verdade toda sobre o casamento, divinamente falando, irmãos? Claro que não. A gente só continua casado e não separa. Isso satisfaz a vontade de Deus acerca do casamento? Obviamente que não. Mas a gente acredita numa parte, a gente pode viver parecendo dois adversários aqui. Mas a gente não separa porque a gente é crente. Grande porcaria. Não é essa a ideia divina sobre o casamento. A ideia divina é que o casamento fosse um lugar de prazer, um lugar de alegria, um lugar de parceria, um lugar de comunicação. A gente abre mão de todas essas coisas, mas eu sou um bom crente, eu não separei. Será que é um bom crente? Será que você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Será que você se sujeita ao seu esposo como ao Senhor? Então, se essas duas coisas não estão acontecendo, a gente está só casado. Cronologicamente, o nosso contrato não foi quebrado, mas a vida espiritual do casamento, que deveria ilustrar o relacionamento de Cristo e a igreja, não está sendo vivida dentro de casa. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Então, a nossa confissão está muito distante do que a gente está vivendo no casamento. E Paulo fala sobre isso. Eu vou pregar sobre isso na minha igreja domingo. Paulo fala sobre isso no casamento. Ele não fala só sobre ficar casado. Ficar casado é muito pouco, diante de uma realidade muito maior, de muito mais prazer, de muito mais deleite. Eu espero que o seu casamento seja assim, irmãos. Amém? Seja muito bom. Seja um lugar de prazer, de delícias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Não só que você não separe, mas a gente continua casado. E muitas vezes a nossa vida cristã parece mais ou menos com essa ilustração do casamento. A gente só não desviou. Eu só não fui para o mundão. Mas eu estou vindo para todo culto aqui. Eu até sirvo na igreja. Olha lá, sou um crente até um pouco melhor. Até dizimo. Mas a intensidade espiritual daquilo que nós devemos provar de Deus como alguém que está carregado dessa fonte inesgotável de energia, que também é uma fonte inesgotável de prazer. A alegria de pertencer a esse reino. E sentir a presença do Espírito Santo fluindo através de mim, se manifestando através de mim. Essa é toda a realidade da palavra. Não só você vir para o culto, não só você não desviar da igreja. Isso deveria ser o beabá do jardim da infância, do kids na mesa com Cristo. Alguém saber o que é pecado e o que não é pecado. Mas a gente passa 5, 10, 15, 20 anos da nossa vida e a gente ainda está perguntando na caixinha de perguntas da segunda-feira: pastor, tal coisa é pecado? 20 anos de crente, eu faço caixinha de perguntas toda segunda-feira. Sempre aparece um crente marmanjo me perguntando se tal coisa é pecado. E eu fico pensando, puxa, Efésios 5,10, Paulo fala: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Verso 17 ele vai dizer: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a gente ainda está lá no primeiro passo perguntando: isso é pecado ou isso não é pecado? Estou falando, será que se eu errar aqui Deus me pune? E se eu andar certinho aqui Deus não me pune? O que Paulo está falando, isso aqui é muito pouco. Isso é um tipo de fonte de energia que não sustenta a sua fé. Isso não é o completo de Deus. Tem muito mais do que isso aqui. Esse tipo de fé infantil é o tipo de fé que não leva ninguém para lugar nenhum. A gente estaciona, a gente entra na igreja e está aqui, está todo mundo crente. Grande coisa. Nem Deus gosta de crente, irmãos. A própria palavra vai dizer para você assim: ah, você crê em Deus? Parabéns. Até os demônios fazem isso. Eles fazem um pouco melhor, porque eles creem e tremem diante de Deus. Você ainda é sem vergonha, nem temor tem. Deus está falando, não é sobre isso. Esse tipo de fé, irmãos, é fraca demais. Porque ela pega apenas uma pequena porção do todo de que Deus é. E Deus, Ele não quer te revelar apenas um pequeno pedacinho, para você vir aqui como se fosse um funcionário de Deus, um escravo de Deus, alguém que entendeu só leu a letra grande do contrato, entendeu? Tá bom, tem que ir na igreja todo domingo, quando tiver jornada eu apareço, tem que dizimar, para pagar as contas da igreja, né, vou honrar meu pastor, levar meus filhos para a igreja, né, porque, nossa, é melhor na igreja do que no mundão. Meu Deus do céu, imagina minhas crianças dançando funk. Não, melhor criar na igreja. Servindo Deus pela metade, acreditando muito pouco, entendendo muito pouco da palavra, não desfrutando profundamente de toda a verdade do Senhor para nós. Então, por mais que pareça que a gente está carregado, deixa eu dizer uma coisa para você: esse tipo de rotina espiritual é muito pouco para você. Você está vivendo com a sua bateria nos 5, 10%, ó, faz tempo. Você tem 1000 ciclos de bateria, mas nenhuma vez ela carregou até o final. Nenhuma vez ela carregou o suficiente. Eu preciso te lembrar que Paulo está terminando o capítulo 5 falando sobre pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo. Pessoas que não vão estar cheias, embriagadas com as coisas desse mundo que dissolvem, que confundem, que separam. Mas pessoas que vão estar tão cheias do Espírito Santo que as suas reuniões são cheias de cânticos espirituais, de louvor, de gratidão. Isso vai se manifestar depois na maneira como nós nos relacionamos dentro de casa, com os nossos filhos, na forma como nós nos relacionamos no nosso ambiente profissional. E aí Paulo vai dizer mais uma vez: mas vocês precisam ser recarregados constantemente, no Senhor, no seu forte poder. Não é qualquer coisa, não é uma pequena porção. Paulo está dizendo, talvez a gente acostumou demais a dar uma carga na bateria, esperar ela quase estar descarregando para carregar, igual a gente faz com o celular para não acabar. É como se ele dissesse: arranca essa porcaria dessa bateria, da força do seu próprio braço, das coisas que você consegue resolver, porque em algum momento isso vai falhar, e já conecta direto esse negócio na tomada e não tira mais. Você não precisa de uma bateria que tenha ciclo, você precisa de uma fonte inesgotável, que alimente a sua fé de uma forma que nada mais em volta tire isso de você.
O problema é que a gente acostumou a andar nesses ciclos de fé. A gente acha que são ciclos de fé, né? Tem hora que a gente está crendo demais, tem hora que se pudesse a gente jogava tudo para o alto. Tem hora que a gente está alegre, grato, tem hora que a gente acha que Deus abandonou a gente. Tem hora que a gente está celebrando, cantando canções alegres. Tem hora que a gente está só chorando e reclamando. E dizendo, aonde foi que eu errei? Devia ter feito isso, devia ter largado isso. Se arrependimento matasse. A grande questão é que nós estamos vivendo a nossa vida muito distantes da nossa fonte verdadeira, de alegria, de prazer, de convicção. A gente acredita em todas as coisas fora, mas a gente tem vivido muito pouco o poder do Espírito Santo para o lado de dentro. Se nós cremos de fato em quem Deus é e no que a sua palavra diz a nosso respeito, irmãos, não existe nenhum tipo de circunstância mais que determine o nosso sentimento, a nossa visão acerca das coisas. Sabe, Provérbios 27 diz algo muito interessante. Mais uma vez, não tem uma relação direta com isso, mas acaba tendo, que alguém que está satisfeito rejeita até o mel. Mas quem está escasso, qualquer bocado amargo parece que é doce. E talvez o que nos tire desse centro de convicção, de fé em quem Deus é, de satisfação nele a ponto de não desejar outras coisas, seja o fato de nós estarmos muito escassos de Deus. Então, quando nós não estamos satisfeitos em Deus, qualquer coisa consegue ocupar a nossa mente, distrair a gente. A gente vê uma pequena má notícia e parece que o mundo vai acabar. A gente começa a chegar perto da eleição, parece, meu Deus, o mundo vai acabar. E agora, o que vai ser de nós? A gente esquece que tem um Deus sentado no trono que governa todas as coisas. E é Ele que reina sobre a nossa vida. A gente dá um espirro aqui, mas tem uma notícia lá e acha que está com ebola, um vírus africano lá que vai matar a gente porque a gente deu um espirro. A gente tem pouca solidez para o lado de dentro, irmãos, e qualquer coisa abala a gente para o lado de fora. Qualquer coisa tira a nossa mente porque a gente está pouco cheio de Deus. Pouco satisfeito no Senhor, porque se nós estivéssemos de fato cheios de Deus, como é a proposta dessa carta para nós, convictos, com a palavra reinando dentro dos nossos corações, irmãos, o que nos tiraria da presença dEle? Até as propostas que parecessem mais interessantes, ou as provocações que parecessem mais ardilosas do inimigo da nossa alma, não teria espaço no nosso coração. Porque a gente está cheio demais de Deus, então não tem espaço para outras coisas. A gente está satisfeito demais em quem Deus é. Então a gente começa, de alguma forma, a não procurar mais por essas coisas para o lado de fora. Por quê? Porque para o lado de dentro está resolvido. A grande questão é que, se a nossa fé não estiver fundamentada em quem Deus é e na sua palavra, irmãos, a gente pode achar que está tudo muito bem, mas a gente não aguenta o próximo vento. E é o que Paulo estava dizendo. Vocês precisam se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Vocês precisam se revestir de Deus. Esquece talvez um pouco a armadura, porque mais importante do que ser a armadura é de quem é a armadura? É a armadura de Deus, que é a sua própria palavra. Ele diz, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo vai falar sobre lutas terríveis que nós vamos enfrentar, que não são lutas humanas. São lutas contra principados, potestades, dominadores dos ares, um mundo de trevas que vem contra nós. Aqui, ó, forças espirituais do mal. E mais uma vez ele vai dizer, por isso, se revistam do Senhor, para que vocês resistam aos dias maus, para que vocês permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Uma firmeza que você e eu precisamos, irmãos. Quanto mais avançam os dias, mais claro isso fica, se nós não tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo, que ame o Senhor, e que não esteja aqui apenas cumprindo um protocolo, da jornada, dos domingos, no nosso devocional. Nossa, eu preciso fazer um devocional. Claro que nós precisamos, irmãos. O que eu estou dizendo aqui é que tudo isso deveria ter uma outra fonte. Tudo isso deveria ter uma outra intenção. Tudo isso deveria talvez ser um pouco mais natural para nós do que um mero compromisso religioso. Se nós ainda fazemos o que nós fazemos, porque nós precisamos fazer, talvez nós ainda estamos andando com a nossa bateria religiosa, ciclando. De um ciclo a outro ciclo. Talvez a maior provocação do Espírito Santo para nós hoje a respeito de termos fé em Deus, é pararmos de termos fé em Deus do nosso jeito.
É pararmos de tentar viver a nossa religião, com a nossa força. Talvez a grande provocação de Paulo seja que joga a bateria de vocês fora. Isso não vai ser suficiente para vocês, porque para onde vocês vão talvez não tenha uma tomada para conectar, um carregador para plugar. Talvez vocês precisem aprender agora, no bom sentido aqui, viver dessa energia solar aqui do sol da justiça irradiando dentro de vocês, porque onde vocês estiverem, vocês vão estar carregados dele, cheios dele. E só isso é suficiente para nós. Nós cantamos aqui, né? Eu adoro esse período dos louvores aqui. Eu não lembro quem foi o teólogo que disse isso, mas é um dos momentos que a gente mais conta mentiras, né? Na hora das canções na igreja. A gente canta essa canção, é poderosa, né? Eu estou aprendendo a estar. Vocês cantaram isso? Cada dia mais satisfeito. E a gente diz, né? À medida em que te conheço mais, a gente canta tudo perde o seu valor. Mas o cara às vezes está no culto aqui vendo quanto está o jogo da Argentina. Fica tranquilo, não tem jogo da Argentina hoje, não precisa procurar no celular. É só um exemplo. A gente está aqui, Deus, eu amo o Senhor. O Senhor é minha fonte de prazer. Cristo é tudo que Deus pode me dar, mas o cara está mais preocupado aqui com o que ele precisa resolver amanhã. Irmãos, a gente precisa, de uma vez por todas, entender o que é ser um homem ou uma mulher de Deus. O que é viver, de fato, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Para encerrar, sabe, uma vez eu fui provocado numa reunião na igreja, eu me lembrei desse testemunho, eu acho que eu contei isso numa pregação, inclusive, quando eu preguei, inclusive, nesse texto. Uma líder da igreja entrou na minha sala, a equipe de louvor pode subir. Uma líder da igreja entrou na minha sala e a gente tinha um problema administrativo para resolver. Eu sempre tento contar essa história, acho que é a segunda vez que eu conto essa história, na verdade. Tentando alterar um pouco os fatos dela aqui, para não expor os envolvidos na situação. Mas a gente tinha um problema para resolver porque alguém queria servir na igreja. Mas a pessoa queria servir numa determinada liderança da igreja, só que ela não era casada. Ela vivia com a pessoa, amasiada, e ela não casava porque o filho dela tinha uma doença e ela recebia um benefício por conta de ainda não estar casada, e se ela se casasse, ela talvez perderia o plano ou aquele benefício, e a criança tinha uma doença rara, que inclusive já tinha sido erradicada naquele momento, mas existia uma certa possibilidade dessa doença voltar. Então, por medo de vai que eu caso, a doença volta, e aí eu perdi o plano de saúde, eu não vou ter dinheiro de pagar isso nunca, porque sem o plano lá, ou sem o benefício, aquilo seria algumas dezenas ou centenas de milhares de reais. E a pessoa muito ativa, uma bênção na igreja, mas com essa situação, então a liderança muito preocupada com a nossa fé, com aquilo que é o nosso regimento interno, diz: pastor, o que eu faço? A pessoa é uma bênção, quer servir, mas ela não está casada, ela está vivendo dessa forma porque ela não quer perder o benefício, porque o filho dela é doente. É o tipo de coisa que o pastor tem que, igual o Salomão lá, traz a espada, vamos cortar no meio aqui, né? A gente tem que pedir sabedoria de Deus aqui para tomar uma decisão. E sabe, é muito fácil a gente pensar em duas respostas possíveis para isso. A primeira resposta é: entenda a situação da irmã, né? Entenda a preocupação dela com a criança e entenda o fato talvez dela não casar, mas infelizmente, se ela não se casa, a gente não pode colocá-la aqui então na estrutura, porque ela não está cumprindo aquilo que nós queremos. Ela está numa situação que é um casamento que para nós não é como nós acreditamos como cristão. Primeira resposta possível. Segunda resposta possível é: cara, a gente tem que falar para essa irmã que ela tem que casar, porque senão ela vai para o inferno, ela está vivendo em estado de amasia, uma resposta religiosa mais severa, né? Ela tem que resolver essa situação agora aqui, e pronto. Ela não é crente, como assim? Está duvidando, não tem fé? Não tem fé que Deus pode fazer alguma coisa a respeito dessa situação? Deus já curou o menino, ela está aí apegada a isso ainda nessa muleta aí, não faz o que tem que fazer. Talvez é por isso que Deus não abençoa, dá para responder assim também. Mas
quando eu pensei nas duas respostas mais óbvias, veio uma terceira resposta no meu coração, e eu sempre fico muito frustrado, é a segunda vez que eu conto isso, eu lembrei, porque eu não dei a resposta que eu pensei, na verdade. Mas eu manifestei a minha frustração para essa líder quando veio falar para mim, e eu disse, olha, teria essas duas respostas, como eu disse para vocês. Mas sabe qual é a resposta que eu gostaria de dar para ela? É falar, irmã, casa, não deixa de fazer aquilo que você precisa fazer, e como igreja, nós vamos declarar que nós vamos orar, esse menino nunca mais vai ficar doente, nós vamos orar como igreja aqui, ele vai ser completamente curado. E se ele não for completamente curado, se por acaso essa doença acontecer, nós como comunidade estamos responsáveis aqui, a gente vai pagar esse tratamento, não importa quanto custe, só para poder abençoar você, para você fazer a coisa certa. Essa seria a resposta que eu gostaria de dar. E eu disse na hora para aquela líder, eu falei, eu me senti muito pouco respaldado, nos dois sentidos. Talvez porque a gente não esteja no meio de uma comunidade de pessoas que creiam tanto nisso assim. De alguma forma eu me senti desguarnecido, eu falei, parece que as pessoas ao meu redor não creem tanto quanto eu creio. Tanto para uma coisa quanto para outra. Primeiro para dizer, a gente acredita que esse menino vai ser curado, em nome de Jesus. Ou, se der errado, como comunidade, nós nos comprometermos a falar, não, você é nossa irmã, esse filho faz parte da nossa família, e se por acaso ele ficar doente, porque você escolheu obedecer e viver a sua vida fiel a Deus como comunidade, a gente paga esse tratamento. Eu disse para essa líder, eu falei, eu me senti muito desguarnecido para dar a resposta que eu deveria dar. Porque boa parte da nossa confissão de fé para na página 2. Para no momento em que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito daquilo que nós dizemos crer. E por isso a maior parte dos milagres que nós gostaríamos de viver e ver sendo manifestos na nossa comunidade, não são. A gente às vezes está numa comunidade, irmãos, e a gente coloca toda a pressão em cima do pastor, né? Parece que o pastor é a única pessoa que precisa crer. Parece que o pastor é a única pessoa que precisa conhecer a palavra. Parece que a família pastoral tem que ser aquele modelo de família do comercial de margarina. Mas você que está aí, não. Você não precisa crer. O pastor parece que é o cara que tem que abrir mão da vida dele para servir a igreja, para se desgastar, mas os irmãos não. E a gente fala que não quer viver numa igreja que seja vertical, né, que parece que tem uma liderança e pessoas sentadas para ouvir uma palestra, né? Esse modelo de igreja que a gente vive, romana, né? Esse modelo é um modelo romano. Mas esse modelo de igreja que deveria viver na mesa mesmo, é um modelo de pessoas iguais em todos os aspectos. Paulo diz que o ápice da maturidade da igreja é quando todos atingem a medida do varão perfeito. O propósito da vida comunitária, de sermos cheios do Espírito Santo, é que não hajam entre nós meninos, mas pessoas que estão amadurecendo, são preparados para a boa obra. Mas na hora de precisar fazer aquilo que tem que ser feito, muitos de nós recuamos e passamos as responsabilidades. Não, o líder resolve isso, mas não é assim que nós vivemos de maneira comunitária. Uma igreja que está crescendo na fé, amadurecendo, dependendo do Espírito Santo e vendo milagres sendo manifestos. É quando, eu gosto de dizer isso lá, quando cada um de nós faz o que todos nós devemos fazer. O pastor, o líder da igreja, é apenas uma ovelha dentre as demais ovelhas que recebeu uma responsabilidade. Foi delegado por Deus para falar, cuida das suas irmãs. É só outra ovelha. Não tem nada especial, não tem superpoder. Se comer, precisa usar o banheiro igual você. Discute com a esposa igual você, se não tomar cuidado. Tem problema com os filhos da mesma forma. Nada diferente, ser humano. Encarregado de uma responsabilidade. Nós honramos por causa da responsabilidade. A autoridade é uma responsabilidade. Deus o responsabilizou, a gente honra o pastor para fazer algo. Mas ele não é um ser humano super especial, melhor do que ninguém aqui. É só mais um irmão de vocês. Precisando que toda a comunidade se responsabilize por isso. Porque se só o pastor crê, de repente o ambiente comunitário para que os milagres aconteçam não seja suficiente. Se só um irmão ali, Deus pode fazer? Deus pode fazer. Deus faz até quando a gente não tem fé, irmãos. Deus fez estéreis darem à luz filhos dos quais elas mesmas duvidaram e riram. Aí eu vou engravidar, vou nada. E Deus falou, eu vou fazer porque eu estou falando que eu vou fazer. Deus não precisa... Por mais que Ele use a nossa fé para manifestar milagre, Deus não precisa nem da sua fé para manifestar milagre. Aliás, você só crê em Deus porque o Espírito Santo te permitiu crer. Senão nós estaremos aqui dentro melhor do que quem está lá fora. Porque a gente creu e eles não. Nem a sua fé serve para nada. A fé dentro de você foi um presente do Espírito Santo, que abriu os seus ouvidos pela pregação do Evangelho e operou em você, para que você e eu crescêssemos. Então, Deus não precisa da nossa fé para fazer nada. Ele faz porque Ele é Deus. Ele espera que haja um ambiente de fé para fazer além daquilo que é suficiente. O que nós costumamos chamar de milagres.
E sabe o lugar onde Jesus não pôde fazer milagres? No lugar onde as pessoas que o conheciam tanto, que estavam tão acostumadas com ele, que desdenharam dele. E sabe onde isso mais acontece? Na igreja. Nós estamos tão acostumados com os nossos cultos e cantarmos e lermos a Bíblia, que nós tornamos isso tão comum que Jesus talvez, não é Jesus? Aquele que a gente fala, tem as camisetas com a estampa, coloca na letra das nossas canções, e a nossa igreja vira uma Cafarnaum, um ambiente de pessoas que não entendem o poder e a majestade do Deus que está entre nós. E nós deixamos de honrá-lo. E a nossa fé é tão limitada a uma vida religiosa, que não é mais uma fé que queima o nosso coração, que nos faz tremer, que nos faz saber que por mais que Ele seja um Deus que nos chama de Pai, Ele ainda é um Pai que é um Deus todo-poderoso, onipotente, um fogo consumidor, o Deus que criou todas as coisas, e ainda assim Ele aceita morar dentro de você. Então talvez o que nos falte, irmãos, é esse tipo de fé verdadeira, que provoca o meu coração e o seu a ponto de não tornarmos esse lugar comum. Isso não é um dia comum, não é uma noite comum. Nós estamos reunidos na presença do Rei dos Reis. Isso não é um livro comum, é a palavra de Deus. Isso não é uma reunião social comum. Isso é a Assembleia dos Justos, dos Santos do Senhor. Não é aquele monte em que até um animal se encostasse seria apedrejado e morria. Esse aqui é o Monte Santo do Senhor. É a Nova Jerusalém. É um lugar onde nós temos acesso livre ao Pai. O véu rompido. O Deus manifesta entre nós. E o tipo de fé que agrada a Deus é a fé que o honra, por ser Deus soberano e eterno nas nossas vidas, por ser de fato quem Ele diz que é, não quem eu queira que Ele seja. Mas se nós não cremos como comunidade, não vivemos dessa forma intencional, cheios de desejos santos, se nós não estamos conectados em Deus como a nossa única fonte de vida, de prazer, de energia, irmãos, a gente tem pouca bateria para ver milagres acontecendo. A gente tem pouca bateria espiritual para aguentarmos a jornada, os empecilhos, o pecado, as dificuldades dessa vida, uma economia escassa, um monte de político corrupto, essa bagunça toda. Agora, se nós estivermos conectados, fortalecidos no Senhor e no seu forte poder, o profeta Daniel vai dizer que um povo que conhece a Deus é um povo que vai se tornar forte, é um povo que vai ser cheio do Espírito Santo, que vai saber realmente quem é, vai saber qual é o poder desse Espírito que opera dentro de nós. E é esse povo que não apenas esperará por milagres, mas que vai ser a fonte do próprio milagre de Deus na terra. É o povo que fará proezas, é o povo que vai manifestar essa graça, esse poder de Deus, essa é a realidade de quem Ele é. E é para isso que nós somos convidados. Coloque em pé em nome de Jesus. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Talvez a maioria de nós tenha se sentido tão fraco e cansado, porque tudo que nós temos feito é pela força do nosso próprio braço. E o melhor da nossa fé é apenas uma devoção fria, mecânica, religiosa, não sincera, não uma devoção de um coração apaixonado pelo Senhor. Por isso nós vemos tão pouco. Muitos de nós perguntamos por que nós vemos tão poucos milagres. Talvez a resposta seja essa. Talvez nós temos tratado o Senhor como mais alguém, como mais um nome para ficar bonito nas poesias, nas nossas canções, como talvez mais uma história motivacional. Mas o Senhor é o Deus vivo encarnado, o Senhor é o Deus que tabernaculou entre nós e que está presente ainda entre nós. E nós queremos honrar o Senhor, crer em quem o Senhor é e crer na sua palavra, não nas nossas ambições egoístas, nem nas nossas expectativas religiosas, Senhor. Nos ensina a colocar os nossos olhos no Senhor, nos ensina a crer em Ti, somente em Ti, Senhor, para vermos o Seu poder manifesto nesse lugar, Senhor, para não apenas clamarmos e esperarmos por milagres, Senhor, mas para sermos agentes de milagres na nossa geração. Algumas vezes o Senhor pode fazer, Senhor, um menino como esse ser curado. Outras vezes o Senhor vai usar a sua igreja, Senhor, para pagar o tratamento. Algumas vezes o Senhor vai manifestar de uma forma miraculosa, Senhor, algo que nós não conseguiremos explicar. Outras vezes o Senhor vai levantar a sua igreja para dar o pão, para pagar a conta, para vestir aqueles que estão com frio. E ambos são milagres. No meio de um mundo egoísta e mau, o Senhor espera que a sua igreja seja a resposta para as orações que nós estamos fazendo. Coloca-nos mais uma vez, Senhor, os nossos olhos somente no Senhor.
Faça-nos depender do Senhor e viver uma fé tão sincera, real e genuína, meu Pai, que nós mesmos sejamos o canal de manifestação de milagres na nossa geração, meu Pai. Prospera esse povo, Senhor, que está reunido nesse lugar, na maneira como eles creem no Senhor, na forma como eles dependem do Senhor, e por isso na maneira como eles vivem a manifestação do seu reino e da sua justiça. Continue orando ao Senhor enquanto nós cantamos, continue falando com o Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer no nosso meio, Jesus. Nós amamos ao Senhor.